Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. O tema de hoje vem recheado de curiosidades e de uma convidada muito simpática. Ela é formada em enfermagem pela UF, porém, como a própria costuma dizer, eu estava enfermeira, hoje estou gerente de projetos de uma empresa alemã. Então acho que você já sabe o que a gente está falando, né? O tema de hoje é: trabalhar fora do país é possível? Passos e percalços. Com ela, minha queridíssima amiga, seja bem-vinda, Thalita Guarino! Olá, Juninho! Muito obrigada por me receber. Estou muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito animada, ansiosa. Meu primeiro podcast, então vamos ver. Thalita, maravilhoso você estar aqui. Agradeço, obviamente, por você ter aceitado esse convite. Sabe, a gente teve aqui a Rayane, que eu também chamei, ela falou sobre a experiência dela. Foi maravilhoso, a gente riu de passar mal. Eu imagino, Rayane é maravilhosa. E, obviamente, repercutiu com essa ideia de trabalho fora do país. E eu falei, gente, agora é a hora da Thalita, porque ela trabalha com isso. Mas antes de a gente começar a falar desses, de trabalhar fora do país, se é possível ou não, eu quero que você se apresente para as pessoas, porque além de ser essa enfermeira, de trabalhar nessa empresa, você gosta de uma literatura, tá participando do grupo beta, de leitura beta do meu livro, do meu primeiro livro, né? Mas assim, vamos lá, fala um pouquinho de você, se apresenta aí pelas redes radiofônicas. Bem, então, como o Juninho já disse, meu nome é Thalita Guarino, eu tenho 30 anos, moro em Teresópolis, não nasci aqui, sou carioca da Gema, mas cresci em Teresópolis. Então, que mais? Eu era enfermeira, como ele mesmo disse, trabalhei 5 anos na Alemanha como enfermeira, e aí em 2023 eu falei, vou voltar para minha casa, para o meu núcleo, e enfim, desde 2024, fevereiro, eu estou trabalhando nessa empresa alemã com essa parte de gerenciamento de projetos do Projeto Brasil. Uau! E, enfim, além disso, eu tenho super hobbies por aí, na parte de artesanato, faço bordado, tricô, crochê, enfim, tudo que você possa imaginar. Herança da minha madrinha, da minha avó e da minha mãe. E, claro, leitora assídua, assim, eu não passo um dia sem ler pelo menos um capítulo de um livro. Então, por exemplo, em 2023 foi o ano que eu comprei meu Kindle, também foi, assim, um preconceito meu, né, que eu tinha. Eu confesso que eu tenho um desafio muito grande ter um Kindle, porque eu gosto do peso do livro, mas todo mundo fala que depois que você pega o Kindle, é um caminho sem volta. Eu divido a minha vida pré-Kindle, pós-Kindle, porque, assim, amo livro. Inclusive, tem uma regra, que é, se eu ler um livro no Kindle, eu tenho que ler um também em papel. Assim, acaba que eu leio 3 no Kindle, 1 no papel, mas assim, tem funcionado. E é, assim, mudança de vida, é maravilhoso. No ano de 2023 eu li 80 livros, porque é viciante, enfim. Esse é o meu fica a medo, dica. esse é o meu medo, gente. Se eu vou pro Kindle, eu paro de fazer o chá da tarde. Já pensou, olha só. Todo mundo tem seu espaço. E assim, mas, assim, você é da Grifinória, né? Sou. Grifinória! Cara, não conheço ninguém de Sonserina, só você. Quem sabe, quem sabe. É. Mas enfim, pode falar.
Essa sou eu, um pouquinho, brevemente, e é isso. Thalita, olha só. Como a gente está falando aqui, muita gente gostou do episódio que eu fiz com a Rayane, vieram falar sobre essa vida na Alemanha, e hoje eu estou super feliz de você ter aceitado esse convite para falarmos da sua experiência. E claro, sobre o seu novo trabalho, né? E que tem a ver, assim, tô falando leigamente, não sei se essa é a palavra correta, mas a gente vai falar sobre isso, meio que você orienta, agencia, não sei se a palavra é essa, mas antes de tudo, como foi a sua experiência na Alemanha? Olha, eu tenho papel de fala nisso para anos. Eu poderia ficar aqui anos falando e dissertando sobre esse tema, mas eu diria que o meu tempo na Alemanha foi um tempo transformador. Eu cheguei uma Thalita em 2018 e saí outra completamente diferente em 2023. Então, foi um tempo de conhecimento meu individual, de quebrar certos preconceitos que eu tinha, certas opiniões, enfim. E foi um período que eu sou extremamente grata. Eu aprendi muito a me virar sozinha, por exemplo, 100% sozinha, sem precisar, por exemplo, ligar para o meu pai ou para minha mãe, socorro, alguma coisa aconteceu, eu preciso de ajuda. E, enfim, eu acho que o tempo que eu passei na Alemanha, os amigos que eu fiz, toda essa parte do trabalho, né, de currículo, enfim, eu sou extremamente grata e por isso, inclusive, que eu estou do lado de cá hoje, né, trabalhando nessa empresa, que foi inclusive a empresa que eu fui para a Alemanha. Então, eu acho que complementa, né, a história que eu tive morando na Alemanha e agora estando do lado daqui. E aí, falando um pouquinho sobre o meu trabalho atual, eu eu tenho um time Brasil, né, não sou só eu sozinha, tem várias outras pessoas, mas eu sou a única brasileira, então acaba que o rosto, quem fala em português, quem tem esse contato com as universidades, para apresentar o programa, enfim, é a minha cara. E embora eu seja tímida para certas coisas. Não, eu entendo. Mas então, vê se eu tô falando assim besteira, você pode me corrigir, porque aqui no Chá da Tarde a gente troca informação, né? A gente troca Diga, conhecimento. fica à vontade. Você hoje seria como se fosse uma recrutadora, então, de O pessoas que termo é desejam. Ah, esse. que Isso, o legal. termo é esse. Na verdade, a empresa, ela é uma empresa de recrutamento. Então, não só no Brasil, a empresa atua pelo mundo todo, América Latina em vários países, América do Sul, Ásia, África, enfim, vários países, não só o Brasil. Mas é exatamente isso, a gente traz as informações de como funciona o programa, quais são os benefícios, quais são os passo a passo, que são vários, e aí, isso tudo através de palestras com as universidades, com as pessoas interessadas. E aí, uma vez que as pessoas, se inscrevem no programa, que vai dando continuidade, né. Então, assim, as entrevistas presenciais também são comigo, essa parte de seleção também, com toda a equipe. Então eu sou também responsável pelos cursos aqui no Brasil. Então, quando as pessoas estão num curso de alemão para aprender o idioma, eu também Parle sou a de. pessoa responsável. Parle de. Não, Mein Gotten. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Gente, ó, meu Deus, pra quem, né, não entende alemão, nem, Mas, né? ó, francês também é difícil. Ah, non, non, Então, non, 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 non. Le français, c'est dó. très facile. Non, 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 non. É porque o francês, eu acho que o francês, ele e o alemão, eles têm, o alemão tem muito mais, obviamente, né? Que são aquelas palavras sem gênero, né? Digamos assim, Sim. né? Por exemplo, em português já tem algumas, como jovem. Jovem não tem gênero, é o jovem, a jovem. Mas em Uhum. francês tem mais, porque, por exemplo, a gente tem o le, que significa, que nem o inglês tem o de, né? Que significa os, as, jeune, que tanto serve para homem e mulher, mas o alemão tem muito mais palavra que não tem gênero, né? É muito louco Muita. isso. Inclusive, existe a denominação, né? O der é o Uhum. masculino,
O die é o feminino e o das é o neutro. É, que nem o Então, francês, le, la, exatamente. le. Então, exato. Então, foi super difícil internalizar essa É, regra, né? entender o que que é o quê. Claro que cometo erro até hoje Não, e todo já mundo, entendi todo que é mundo. ótimo cometer erro, porque não é minha língua materna. Não, sim. E assim, ainda falando sobre essa questão do idioma, que achei interessante você abrir esse parênteses, é, a nossa língua portuguesa é uma língua maravilhosa. Eu amo português, gente. Eu amo literatura. Eu também. E a gente tem essa ideia de sempre ter a nossa língua, ela obrigatoriamente tem que ter um, abre aspas, né? Não tô aqui, não sou formado em letras, mas ela necessariamente tem um gênero. Ela tem que ter um Uhum. artigo que define, né? E a gente, e quando a gente vai para essas línguas que não chega, não tem tão fincado, é um obstáculo meio chatinho para começar a aprender, né? É bastante, até porque isso influencia diretamente na declinação das É. palavras, na formação das frases. E às vezes, se você erra uma declinação, as pessoas não te entendem. Aí eu falo, gente, como é possível não entender? Mas enfim, hoje eu entendo como isso acontece na cabeça deles, embora eu acho que eles possam se esforçar um pouquinho, mas eles se esforçam, sim. Então, a Rayane falou sobre a vivência dela lá. Como que foi a sua vivência? Seu dia a dia? Como que foi, tipo assim, chegar na Alemanha? Porque assim, gente, só para dar um contexto aqui, né? A Thalita, a Rayane, a minha prima, elas foram no mesmo grupo, né? Eram amigas da faculdade. Juntíssimas. Tava na formatura de gente, a formatura de vocês foi muito legal também. Eu não estava na formatura delas, não. Por Eu quê? formei 6 meses antes. Jura? Uhum. Gente, por que que eu achava que você tava na formatura? Não. Olha só, gente, vivendo e aprendendo. Pra ver, Mas de vocês verem. coração eu Não, tava. mas é pra você ver também, né? É porque a gente já se conviveu, a gente tava no casamento da Mari. É aquela coisa, a amizade já é tão grande que a gente, tipo assim, eu jurava que você tava na formatura, gente. Olha eu aqui, o louco. Não, mas aí vamos lá. Então ela foi, gente, também nesse grupo com a Rayane, né? Já mandei o convite pra Mari pra vir pro chá da tarde, tô esperando ela responder. Mas assim, tudo isso. E como que foi a sua vivência lá? Quando você chega, o seu dia a dia? Porque cada um tem uma história pra contar, gente. A Rayane tem a Sim. ótica dela, você tem a sua, a Mari vai ter a dela. Como que foi? Conta assim um pouquinho, rapidinho assim pra gente. Olha, eu acho que a rotina em si não foi tão desafiadora, porque eu sempre acordei cedo, hora de estudar, hora de trabalhar, hora de, enfim, ter livre. Eu sempre fui muito regrada e organizada nesse sentido. Só que é sempre um choque, né? Porque é uma realidade completamente diferente. Por exemplo, era meu primeiro trabalho, eu era recém-formada na universidade. Então, meu primeiro trabalho foi na Alemanha, em alemão. Eu penso, que loucura, onde é que eu estava na cabeça? E a culpa também é da Rayane, porque foi ela que me convenceu. Uau! Jogou a. Por favor, produção, momento break news, né? Momento Eu break só news. fui para a Alemanha por causa da Rayane. A gente morava junto na época, no finalzinho da faculdade, e aí ela veio com essa bomba. E aí ela falando, a gente vai para a Alemanha. Eu falei, Rayane, fazer o quê na Alemanha? E assim, eu acho que se eu pudesse. Eu acho que eu nunca agradeci a ela formalmente. Então, aqui, Rayane, fica meu agradecimento, porque muitas coisas boas vieram daí. E foi por causa dela, né? Gente, Então, a assim, Rayane quase fechou uma Kombi, né? Como ela disse, né? metade. Como ela disse no Pelo podcast menos. dela, não fechou uma Kombi. Ela quase fretou um avião, vambora pra Alemanha, né? Mas ela é Eu isso, né? sei, Ela ela é muito. junta, ela é comunicadora. Ela é uma das minhas pessoas favoritas. Então, assim, sou suspeita por falar da Rayane. Mas a minha rotina lá, por exemplo, eu enchi o saco das meninas, porque eu queria estar sempre junto. Se eu não estava trabalhando, eu queria estar, por exemplo, nós moramos juntos, né? A Sim. Rayane, a Mariana, a Thaís e eu. Então, eu queria estar sempre fazendo alguma coisa, ou no quarto de uma delas, ou na cozinha, sempre, enfim, confraternizando. Eu, inclusive, falava, se eu estiver enchendo o saco, me avisa, porque se eu não estava trabalhando, eu Gente, a estava gente lá. tem que fazer um chá da tarde desse grupo. Produção, anota aí Tem o chá muita da tarde desse grupo. história.
E elas são maravilhosas, elas são minhas irmãs, né? Eu acho que um dos maiores presentes da Alemanha, inclusive, foi esse vínculo que a gente criou, porque a gente não só, enfim, falava sobre o trabalho, mas também sobre a vida, dividia essa rotina, o que doía, o que não doía. Por exemplo, imposto de renda. Se é difícil no Brasil, Imagina a Alemanha imagine que é na cheia de Alemanha. taxa, né? E, cara, a primeira vez que tinha que fazer, né, declarar o imposto de renda, eu fiquei horas no computador para descobrir como fazia Olha, deixa eu isso. abrir um parênteses aqui. É verdade que lá tem a taxa da igreja? Tem. E o Gente, imposto do cachorro. imposto de cachorro. É, para ter cachorro tem que pagar imposto. Uau! É, gente. Mas olha só, mas vamos lá. Aí só assim, você que viveu na Alemanha, porque a experiência francesa é um pouco. A França é muito burocrática em diversas coisas. Mas A Alemanha também. você tem que mandar as coisas pelo correio também? O quê? Tudo por carta. Mas eu Inclusive, entendo. eu recebi a carta para avisar que eu ia receber uma carta. Então, isso já aconteceu. O banco me enviou uma carta e falou: Senhora Thalita, você vai receber uma carta. Aí eu falei: Eita, já recebi. Então vai ter que ser mais uma. Gente, Então, assim, eu sei, né? tudo por correio. Mas assim, o imposto lá ele volta pro cidadão, Volta. de certa forma? Embora eu ache que lá os impostos são bem altos, mas volta. Volta sim. É, né? Não sei se tudo, porque eu não A sou gente não expert sabe, nesse né? assunto. Mas volta. Perfeito, perfeito, perfeito. E como é a construção dessa, assim, vamos falar também um pouquinho aqui dessa construção da sua forma de trabalho. Como foi esse processo de ida? Porque aí tá, você já falou da sua experiência, mas eu queria assim, como que foi o processo de ida para a Alemanha? Você chega lá para ser enfermeira, né? Tem um processo seletivo. Aí vamos falar agora também com o olhar da Thalita que hoje está trabalhando nessa área. Tem um processo seletivo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Mariazinha, ela já é formada em enfermagem, né, bacharel, bonitinha, né, tá ali com, vamos dizer aí, seus 22, 23 anos, são 4 anos também de enfermagem? 4 anos e meio. 4 anos e meio. Então vamos dizer que ela tá ali com seus 24, 25. Vamos arredondar aí para 25. Ela já se formou. O que ela tem que procurar? Qual é o processo seletivo, né? A formação, obviamente, tem que ser comprovada, gente. Até não adianta. Eu tô para me formar, eu fiz um técnico. Não, você tem que ter a faculdade. Como, por exemplo, quando eu fui estudar fora, você tem que ter o diploma comprovado, você tem que ter toda aquela situação. Quais são as fases do processo para quem deseja ir? O que você indica assim na sua área hoje para quem deseja ir? Passo 1, passo 2, passo 3. Então, o passo 1 e o mais importante, na minha opinião, é a motivação de querer morar na Alemanha. Que não é Eu não fácil, digo- né? Eu não digo morar fora, porque morar fora, o céu é o limite. Por que Alemanha? Qual é a sua motivação para a Alemanha? Tem muita gente que chega e fala: porque eu quero morar fora. Mas aí existem N países em que são, enfim, mais tranquilos até em relação ao idioma, ao clima, enfim, opções existem. E aí, então, eu acho que o passo 1 é a motivação, porque a motivação ela move a gente, ela impulsiona até quando a situação tá assim, a ponto de você querer desistir de tudo. Então a motivação é muito importante. E eu diria, enfim, encontrar o problema não, o programa e se inscrever no programa e fazer o passo a passo do programa, né? Então, o contato comigo é sempre, uma vez que a pessoa se inscreve no programa, o contato comigo é quase diário e por e-mail. Por exemplo, as pessoas podem encontrar no Instagram, no TikTok, no Google. Hoje em dia, a pesquisa ela é super, enfim, ampla. A pessoa consegue fazer essa pesquisa. E aí, fazer entrevista presencial com a gente. E um ponto importante é que a entrevista presencial, ela é em inglês.
E isso normalmente é meio problemático para as pessoas, porque as pessoas falam: "Ah, eu não falo inglês", ou "Meu inglês eu só sei ler". E aí, É a delicado. justificativa dessa, né, eu acho que quando a pessoa já tem um conhecimento de uma língua estrangeira, não necessariamente o inglês, a gente usa o inglês, porque aqui no Brasil é mais comum, isso facilita ou não dificulta no aprendizado do alemão, porque aí não é o primeiro contato com uma língua estrangeira. E aí você me pergunta: "Mas Thalita, você falava inglês então?" Eu falo: "Ah, eu falava, mas não num nível profissional, eu falava inglês básico, sabia me virar e me virei na entrevista". Então, assim, eu acho que nós brasileiros temos esse ponto a nosso favor, porque o inglês está na nossa cultura, querendo ou não. Em música, série, enfim, N situações hoje. Então, a pessoa consegue se virar. Nem que a pessoa faça um curso intensivo de 2 meses, Não não me sei. fala de curso intensivo, não. Porque eu e Mariana, gente, a gente ria. Gente, já faz. Como que passa rápido, né, Thalita? Muito rápido. Gente, passa muito rápido. 2018 isso, cara. Passa muito Sim. rápido. Mariana estudando alemão na casa dela e eu estudando francês em casa. Eu me lembro que às vezes eu mandava um áudio pra ela, olha o que eu tô estudando. Aí ela mandava foto e ela mandava Olha o que prima. eu tô estudando. E assim, gente, porque às vezes, né, isso que você tá falando, a gente tem essa cultura muito hoje americana, né, esse inglês, né, na música, no dia a dia, no hot dog, no mouse, no Wi-Fi, né? A gente tem muito essa coisa do inglês. E aí, quando a gente vai aprender um outro idioma, e aí eu falo da parte, né, mental, psicológica, né, até de aprendizado, o teu cérebro ele já identifica que é uma língua diferente da sua. Apesar que hoje o meu inglês, depois que eu peguei e transformei o francês como segunda língua, o meu inglês, assim, ele tá afrancesado. Que nem a Mari no dia falou, que o inglês dela tá alemanzado. Com Mas certeza. O meu fica, né? também. Mas a gente consegue ter uma conexão mais fácil de quem nunca tocou no idioma, Sim, né? sim. E a Às vezes questão. parece Hum. até um certo grau de prepotência Não, não, ou jamais. de mas não é, é até pela experiência mesmo, né. A gente vê as pessoas que nunca tiveram contato com língua estrangeira nenhuma aprendendo alemão e pessoas que tiveram aprendendo alemão, e dá para dizer a diferença. Então, assim, é pensando também na pessoa, Não, né, e até na, enfim. na própria parte mental mesmo. Gente, para quem vai aprender o idioma, o que que acontece? O cérebro é cheio de sinapses, né? De consciência, os neurônios. Então é como se você, quando vai aprender uma língua nova, é como se uma salinha do seu cérebro, que está lá só com inglês, ela fizessem uma obra nela e abrissem um espaço para uma nova língua. Exatamente. Gente, o cérebro humano, eu sempre falo isso pra todo mundo, Thalita, o cérebro humano, ele é a coisa assim mais fantástica que possa existir no nosso corpo. Porque você tá sempre aprendendo, ele quer aprender. Apesar que hoje em dia, né, as pessoas elas não querem aprender muita coisa. Mas, gente, Sim. é assim, é uma loucura. Então, o recado que, assim, pelo que eu entendi, o recado que você deixa aqui pra gente hoje tem que ter uma basezinha, um desejo de alguma língua, porque senão a própria seleção ali já é como se fosse um pente fino, né, Thalita? Vamos assim, né? Sim, infelizmente é, porque eu normalmente digo, as oportunidades que existem pelo mundo não são para todas as pessoas. Então, uma oportunidade que seja para mim, de repente não é para você. Sim. Então, você tem que pesquisar e ver em qual você se adequa, né? A verdade é essa. Então, mas a minha dica é essa: é a motivação, é a vontade de querer ir e encarar. E conforme as situações difíceis, os desafios cheguem, abraçar a motivação e ir, porque senão E aí, deixa eu te fazer outra pergunta. Você chegou lá, tá? A gente tá falando sobre essa questão de abraçar aí, e eu tenho que te fazer essa pergunta. Como diga. ficou a Thalita na Alemanha? Sim, o coração da Thalita na Alemanha, longe.
da família, só com as meninas lá. Porque assim, eu vou te falar uma coisa, uma história pessoal. Eu e a Mari, a gente sempre se deu bem. Tipo assim, primos. Sim. Só que quando eu fui pra França e ela tirou aquele final de semana pra ficar comigo, houve uma conexão que hoje, tipo assim, eu não consigo ficar uma semana sem falar com a Mariana. Uhum. Eu também não fico, não. Porque porque assim, é aquela coisa do tipo assim, eu não sei se é porque a gente tá sozinho num lugar que não tem ninguém que a gente conhece, por mais que você faça amizades, eu tenho, né, vários amigos ainda na França, mas por mais que você Sim. faça conexão, parece que é estranho. Como que ficou quando você tava lá? Sei, apesar das meninas, mas assim, aquele momento que é você com você, como que ficou? Olha, eu digo que foi uma montanha-russa. Tinha hora que eu estava ótima. Nossa, ligava para minha mãe pelo FaceTime, com os meus irmãos, minha madrinha, e ótima. Comprava presente, enfim, contava as histórias do trabalho. Mas tinha dia que eu não conseguia nem falar com eles, porque doía muito ligar para eles e saber que eu não poderia estar perto deles. Então, e eu digo que essa é uma dor que nunca melhora efetivamente, porque a ausência está sempre ali. Então, essa parte foi muito difícil para mim. Eu sempre fui muito apegada à minha família, meus amigos daqui. Por isso eu digo, as meninas, sem elas eu teria morrido. Eu teria ficado por lá mesmo, em algum canto, porque eu terminei, inclusive, um relacionamento lá, e foi inclusive com a Mariana que eu abri a porta assim na cozinha e falei: terminei. E aí todo mundo, a Mariana fez o quê? Como assim? E isso une, cara. Então, assim, Né? hoje a gente tem uma relação que, embora eu não esteja mais na Alemanha, Uhum. eu esteja aqui, graças a Deus, não esfriou, muito pelo contrário. Então, assim, se não fossem elas, a vida lá teria sido muito mais Não, difícil. eu imagino. E eu queria agora que você trouxesse um abre aspas, que eu conversei isso com a Rayane também, um pezinho na realidade. As pessoas que acham que vão para a Europa para virar milionário, voltar muito rico. Sim, gente, o euro vale quase 6 vezes do que o real. Mas você gasta em euro. E as coisas lá também existem um valor e não são baratérrimas. Então, no final das contas, você vive bem, você viaja, mas não sobra milhões de euros para você guardar e você, enfim, ficar milionário. Então, esse é o primeiro choque que eu dou, porque as pessoas, inclusive agora no meu trabalho, eles falam: não, que eu quero ficar rico, porque, claro, isso tudo é educação financeira de cada um, isso é individual, mas até porque virar milionário como enfermeiro, a pessoa escolheu a profissão errada, independente do lugar, do mundo. E eu acho que a segunda, o choque de realidade que eu diria é não levar tudo para o coração. Brasileiro se ofende muito fácil por muita coisa. Não estou dizendo para você não se ofender quando a Exatamente. situação é ofensiva. Siva. Mas se a pessoa fala não para você, nossa, meu mundo acabou, meu coração. Eu, por exemplo, já passei por uma situação no início da Alemanha que o paciente virou para mim e falou que não queria ser tratado por mim porque eu era estrangeira. Ainda fez assim na pele, dizendo que eu era estrangeira. Eu lembro que na época isso acabou comigo, eu fiquei, chorei. E aí depois isso aconteceu de novo, eu falei: ótimo, menos um paciente para mim, menos um trabalho. Então, assim, e isso dói. É você chegar nessas conclusões, você trabalhar isso dentro, dói. Uma dica, terapia já do agora, Terapia antes e mesmo de online pensar em ir para a também, né? E Alemanha. online também, né? Sempre. Eu fiz terapia o tempo todo. Então, assim, é importantíssimo. É vital. Não, e você falou a questão do brasileiro se ofender, isso é muito real, gente. Porque às vezes você, de repente, tá num local e eu tô conversando com a Rayane no ponto de ônibus. Né? É Uhum. porque eu botei Rayane, gente, porque a Rayane ela é meio. A Rayane, gente, é a carioca da É gema maravilhoso. que fala assim, quase voando com as mãos, né?
Não, porque Devia ser mandatório todo mundo conhecer a Rayane. tinha que ser lei de regra. Regra de lei. Então, olha só. Às vezes você tá conversando com alguém, né? Com nós três, eu, você e a Rayane conversando, a gente tá falando um pouco, assim, o jeito normal do carioca falar, ou do brasileiro falar, né? Gritando. E a pessoa chega e toca-se no seu ombro e... E você, Fala de mais repente, baixo. quer tirar a satisfação. Não é, né? Porque é a cultura, é onde você tá vivendo. É a cultura. E eu acho que um fator muito interessante é a pessoa entender que ela é a de fora. Sim. Você chegou na Alemanha, você é a de fora. Então, assim, vamos respeitar. É claro que o respeito tem que ser recíproco, isso com certeza. Mas entender que você não pode ficar gritando no ônibus como você grita aqui. Ou, enfim, é muito importante entender essa parte cultural do país que você está Sim. indo. É essencial também. É verdade. Thalita, quando esse sininho toca, significa que nós estamos no final do nosso chá da tarde. Já acabou. Já acabou. Nosso bolo já está saindo do forno. Nós vamos sentar, tomar tô com nosso fome. chá, conversar mais um pouco em off. Mas antes, nós temos aqui o nosso famoso, já conhecido, o nosso jogo das xícaras. Toca a vinheta, produção. Para quem tá chegando agora, né? Quem tá ouvindo pela primeira vez, pessoal aí de Teresópolis, o que é o jogo das xícaras? Nós temos aqui 4 xícaras, sendo que cada uma delas tem um chá. Chá de laranja com limão, que é o nosso famoso isso e aquilo, aquele bate e volta, né? Você vai escolher. O chá de canela, que é o jogo rápido. O chá de morango, que é uma reflexão sobre a vida que o nosso convidado traz pra gente, né? E a xícara de número 4 é o chá de abacaxi com gengibre, que é uma situação problemática que você vai ter que debater aqui rapidamente nesse finalzinho. Tá aqui as xícaras, só um minutinho. Vamos lá, vou embaralhá-las. Embaralhar pra lá, embaralhar pra cá. Daqui pra cá, qual que você quer? A segunda. A segunda... interessante com o tema, é a de número 3, chá de morango, porque a vida às vezes pode ser um morango. Reflexão sobre a vida, Thalita, eu acho que tem tudo a ver, a gente chegou conversando antes de a gente começar o chá da tarde. Qual a sua reflexão para a gente poder terminar aqui? Olha, uma frase, na verdade, que é: o seu direito termina quando começa o do outro. E essa frase tem vindo muito esses dias para mim. E eu acho que o que falta hoje, o grande problema hoje na sociedade, na família, entre amigos, é essa falta de responsabilidade efetiva. É você, muitas vezes, ser intrusivo, é você não respeitar o momento do outro, o outro não respeitar o seu momento, e aí acaba que isso gera um problema, às vezes, tão grande e que não tinha a menor necessidade. Então, a gente tá, eu acho, todo mundo, na verdade, tá muito perto do seu limite em vários assuntos, justamente porque falta essa sensibilidade de você identificar até onde você pode ir e depois dali é o outro. Então você não tem mais, enfim, o que falar, o que verdade. agir. Você tem que respeitar. Eu acho que é isso que tem estado na minha cabeça hoje. Thalita, olha só, vamos fazer igual a Rayane, nosso momentinho show da Xuxa. Olha, as redes radiofônicas agora do Chá da Tarde são todas suas. Fala suas redes sociais para quem quiser te procurar profissionalmente, para as enfermeiras ou enfermeiros, né? Vamos aí, seu momento aí rapidinho pra gente poder encerrar, porque eu já tô com fome. Então, profissionalmente, eu não tenho um Instagram meu, é o da empresa, que é Talent Orange. Então, vocês podem procurar, seguir. O meu pessoal é Thalita Guarino, Thalita com TH. Vocês podem também me adicionar, não tem problema nenhum. Tiro dúvida, sou super aberta, não só em relação ao programa, mas à vida na Alemanha. Enfim, tô sempre aí. E eu não tenho TikTok, não tenho Facebook, então assim, é só isso mesmo. Ótimo, você quer mandar um beijo pra alguém?
Olha, eu quero mandar pra Rayane, pra Mariana, pra Thaís, pra Raíssa, que são, enfim, meus amores da Alemanha, as meninas que estão comigo desde o início e que sem elas eu nem aqui estaria, né? Então eu acho que meu muito obrigada, meu beijo e minha saudade. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.